Planejamento de marketing para pré-campanha e campanha. Então, movimento 65 do PCdoB. Aqui, gente, a primeira ideia. Na nossa reunião, a Patrícia, se não me engano, colocou assim, olha, Santuza não é uma pessoa conhecida suficientemente para, com pouco esforço, ser vitoriosa. Aí eu fiquei chateadíssima com isso, mas concordei. Eu não sou tão conhecida como eu gostaria, certo? Então, a gente precisa muito de um trabalho de multiplicadores. Para não falar, eu não gosto dessa ideia de pirâmide, eu não gosto dessa ideia. Então, eu criei uma imagem. Eu acho que imagens mentais são importantes. Essa imagem mental para mim, de cesto, balaio, carroça ou carro de boi, me reportou a minha terra, né, Salinas, que todo mundo conhece. Conhece ou já sabe que eu sou de Salinas, né? Então, para mim está muito importante agora essa coisa de resgate de imagens mentais, resgate dessa força, dessa coisa de história, sabe? Dessa energia. Por isso que eu até gravei uma música que importantíssima para mim, que é aquela Casaco Marrom. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom. Isso para mim tem uma força de resgate enorme. Eu aprendi com o Almodóvar. Ele fala sobre autenticidade. Ele tem a definição de autenticidade. Quanto mais eu me aproximo daquilo que eu sonhei para mim mesmo. Essa é a definição dele de autenticidade. E eu, aprendendo mais recentemente, eu descobri duas coisas sobre o caminhar, o movimento nessa construção da autenticidade. Primeiro, esse movimento, ele nunca é sozinho. Ele sempre é exercido com pessoas ao seu redor, com pessoas importantes ao seu redor, que são vocês, para mim, agora. Tá? E segundo, eu aprendi que também o caminhar nesse sentido da autenticidade, quanto mais você caminha nessa direção, a gente vai reportando uma apropriação da nossa história de uma maneira bonita. Por isso que eu me lembro de Salinas. Então, essas duas coisas são importantíssimas para mim no movimento da autenticidade. É junto que a gente resgata e é apropriando da nossa história. Nós elaboramos nessas duas reuniões um conceito importantíssimo foi me surgindo e eu elaborei assim uma teoria sobre marketing. Presta atenção, gente, eu adoro elaborar teorias. Teorias são conceitos importantíssimos que orientam a nossa prática. E, ao mesmo tempo, a teoria é construída a partir da prática, né? A partir da experiência de vida, a gente vai construindo conceitos teóricos que orientam, de novo, a nossa prática de vida, e o mediador entre a teoria e a prática é sempre a nossa capacidade de reflexão. Esse movimento teoria-prática e prática-teoria é sempre mediado pela nossa reflexão e pela nossa construção enquanto sujeitos. Eu aprendi sobre marketing lendo, eu não tenho nenhum curso de marketing. E, principalmente, um dos livros mais interessantes que eu aprendi sobre marketing foi com uma mulher americana
que era foi a mulher mais importante na década de 90 na área imobiliária. Foi ela que vendeu todas as construções, todos os prédios de Manhattan. Foi ela que fez o lançamento de todas essa área imobiliária. E ela tem um livro onde ela conta como que ela aprendeu conceitos de marketing importantíssimos com a mãe dela, que era uma pessoa simples, humilde, de interior. Era uma família grande, que veio do interior, e a mãe dela ensinava para ela uns conceitos interessantíssimos de marketing. O nome do livro é um conceito que ela coloca como mais importante. O nome do livro é assim: se você não tem bunda, use laços no cabelo. Esse é o principal conceito de marketing que ela aprendeu com a mãe dela, entre outros. Então, aí eu elaborei essa teoria que está me orientando profundamente, tanto na pré-candidatura, quanto na candidatura, na parte da campanha, quanto também na ação, no meu trabalho enquanto vereadora. Eu acho importantíssimo a gente estar constantemente fazendo o movimento horizontal, o movimento vertical de aprofundamento, horizontal de amplitude, vertical de aprofundamento. E esses movimentos têm sempre interseções um com o outro. Este, para mim, é um movimento para a vida. Por exemplo, no meu trabalho enquanto terapeuta, eu falo muito com os meus clientes. O movimento horizontal, que é de visão de mundo, combina, tem que estar sempre junto com o movimento vertical de autoconhecimento. A visão de mundo me ajuda no autoconhecimento e vice-versa, não é? É constante esse movimento horizontal e vertical. Olha para vocês verem se numa atuação enquanto vereadora eu não preciso, junto com a minha equipe, de estar constantemente fazendo o olhar e o fazer amplo, inclusivo, não é? A gente não é eleito para trabalhar pelas pessoas que votaram em mim. A gente é eleito para trabalhar pela cidade toda. E o olhar profundo, consistente, tá? Que se traduz naquelas ações que a gente quer fazer. Por exemplo, a plataforma. A nossa plataforma é um olhar vertical, um olhar profundo, consistente. E o amplo é a cidade toda. Vou dar um exemplo. Quer ver uma interseção entre o olhar horizontal e o olhar vertical? Por exemplo, se eu faço um projeto de iluminação pública, não tem nada a ver com a minha plataforma. Tem super a ver com a minha plataforma. Porque se eu faço um projeto de iluminação pública pensando na violência doméstica, pensando em iluminação em locais em que a mulher fica mais vulnerável, não é o olhar amplo e o olhar profundo ao mesmo tempo? Tá dado o exemplo? O que nós já fizemos? Nós começamos a pensar sobre a candidatura instigada, incentivada pela Cleo. Como eu falei no princípio, a gente só chega a ser quem a gente quer ser com a ajuda de amigos que nos empoderam. Desde então, a gente criou o grupo e começou a criar material de marketing.
Então, no dia 20 de abril, olha, gente, tem pouquíssimo tempo, foi o primeiro vídeo de lançamento da candidatura e esse vídeo tem a plataforma de ação. No dia 20 de abril. Depois, esse material, aliás, não é depois, não, a Cleo já colocou para todas as pessoas desse grupo esse material, não na forma de lâminas de PowerPoint, mas na forma em Word. Mas depois a gente manda de novo esse material na forma de PowerPoint, porque é importantíssimo que vocês acompanhem isso e tenham todo esse material, porque vocês são as pessoas que estão elaborando as cestas e os balaios. Vocês são os carros de boi, as carroças, que são várias, né? São várias carroças que a gente tem que fazer. Então, primeiro vídeo. Depois de dia 20 de abril, no dia 27 de abril, nós lançamos um texto sobre piscar no claro. Piscar no claro significa correr riscos, significa esse caminhar na direção do ser quem eu quero ser, não é sem risco, não é sem esforço. É um texto muito bacana que eu queria que vocês retomassem ele e dessem uma lida e oportunamente divulgassem esse texto. Depois, no dia 11 de maio, nós lançamos a nossa biografia, que tem duas, que foi... Eu coloquei a minha biografia na primeira pessoa e depois a Luana colocou a mesma biografia na terceira pessoa. É um material de marketing também importantíssimo. Isso foi 11 de maio. No dia 24 de maio, nós lançamos um vídeo que eu chamei de Felicidade, Saúde Mental e Capacidade de se Indignar. Que esse vídeo fala sobre a ideia de busca de felicidade, muitas vezes pode ser alienada. E principalmente agora, é muito mais importante o conceito de saúde mental, de me encontrar comigo mesma, do que o conceito de felicidade alienada. Por exemplo, agora, a pessoa que não tiver com essa capacidade, com essa indignação, ela não está com saúde mental, porque diante do que nós estamos vivendo, a gente precisa da capacidade de se indignar. Gente, eu acho que vão acontecer muitas coisas boas e muitas coisas não muito boas pós-pandemia, né? Muitas coisas boas vão acontecer, mas uma das coisas não muito boas é que a pobreza vai aumentar muito. A pobreza vai aumentar muito e a gente precisa de muita política pública para atingir essas pessoas. Muitas pessoas vão ser excluídas. Passando. Isso eu estava falando sobre a capacidade de se indignar. Depois, no dia 27 de maio, nós lançamos um vídeo sobre equidade de gênero, que é um projeto atual da prefeitura, que tem a ver com a ONU, que é uma plataforma da ONU com 17 itens para a gente caminhar no sentido de conquistar até 2030, se não me engano, e o item 5 é a plataforma Busca de Igualdade de Gênero, busca de políticas públicas para trabalhar essa equidade de gênero. Eu falo muito mais equidade de gênero do que igualdade de gênero. Equidade é um termo muito mais apropriado. Né? Esse vídeo é muito importante também. Aliás, todos os materiais são feitos até agora são importantes. Isso foi dia 27 de maio. Tá? Depois, eu fiz um vídeo
que é um conceito também importantíssimo para mim, é a ressignificação de alguns conceitos aprendidos que a gente não reflete sobre eles, mas está reproduzindo a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. E muitas vezes de forma distorcida. Então, a gente precisa muito de ressignificar conceitos. Lá no meu livro já tem, por exemplo, o conceito de amor, que a gente precisa de ressignificar para orientar as nossas relações para relações mais bonitas e para mais qualidade de vida. O conceito de política é super distorcido e até políticos importantes falam que não são políticas. Como se política a gente não fizesse o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite, na cama e no mundo. A gente faz política. E a gente precisa de pensar em boa política, né? E não negar esse conceito, eu não sou político. A gente está fazendo política o tempo todo. E o termo, os conceitos de amigo, inimigo e adversário são importantíssimos para a gente pensar atualmente, porque se a gente entra no maniqueísmo, muito importante para a direita fascista, radical, entrar no maniqueísmo, que só existe duas posições no mundo: amigo, inimigo, céu, inferno, noite, dia. Não é isso. O mundo não é assim. Esse conceito maniqueísta, esse conceito polarizado, contribui muito para a construção do fascismo. Por isso que ele é perigosíssimo. A democracia é construída a partir da ampliação desse conceito. Entre amigo e inimigo, entre 8 e 80, quantos números tem? Inúmeros, né? A democracia é o diálogo, né? Mas, assim, então, eu acho que esse vídeo é muito bacana. Foi no dia 30 de maio que nós lançamos esse vídeo, tá? Aí, no dia 29 de maio, a partir de ideia do nosso querido Carlitos, nós lançamos no SBC Coletivo blogspot.com o projeto Artes na Pandemia. Gente, tá muito bacana esse projeto, muita gente participando do projeto, tá? Porque a arte, ela é transformadora, a arte é revolucionária. Cultura e arte são importantíssimas e é um tema da nossa plataforma, né? Depois, no dia 1º de junho, foi lançado no blog, no projeto Artes na Pandemia, e dia 3 de junho no Face, a música Esperança Equilibrista, que a gente gravou no segundo encontro nosso, eu e o Fio. Ficou muito bacana. Claro que é uma coisa bem amadora, como são as nossas reuniões, nós não dominamos ainda a tecnologia, mas ficou muito bonito. E foi lançado no dia 1º de junho, no blog, tá? Então, este é o material de marketing já realizado. E ele está sendo usado e reusado constantemente. Não é só o último vídeo ou o último texto que a gente publica. A gente vai publicando porque vão entrando novas pessoas, vão aderindo à pré-campanha. E isso está acontecendo através da formalização dos nossos contatos de marketing que a Luana está fazendo. A Luana está fazendo o que a gente está chamando de movimento horizontal de marketing, que esse movimento horizontal é o movimento de ampliar enormemente a nossa lista de contatos. Construir o quem que eu quero ser, que é uma aprendizagem para mim riquíssima. O construir quem eu quero ser
tem duas coisas, né? A gente não constrói sozinha, a gente constrói juntando pessoas importantes na nossa vida, que são vocês. E segundo, o corte de aprofundamento, o reportar a essa história de vida e apropriar dessa história de vida de um jeito bonito. Gente, eu, assim, construindo esse PowerPoint, eu lembrei de uma imagem minha de Salinas. Quando eu era menina em Salinas, quando eu era menina em Salinas, eu lembro, minha família é meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Eu devia ter 6, 7 anos e meu irmão 8 para 9. Antes de mudar para Belo Horizonte, um dos grandes passeios nossos era ir no Rio, Rio Salinas. E a minha mãe, olha a imagem, a minha mãe sentava numa pedra, sabe? E ficava assim, contemplativa, lindíssima, olhando para aquilo que ela construiu, a família. E o meu pai ensinando para o meu irmão uma coisa interessantíssima. Se você joga uma pedra no rio, imagina um lugar no rio que sem ser de correnteza, mas com a água mais parada. Esqueci o nome desse lugar, uma abertura no rio, né? Imagina isso. O meu pai ensinando para o meu irmão, em vez de jogar a pedrinha, pegava a pedrinha na beira ali do rio, umas pedrinhas lindas, redondinhas, branquinhas. Pegava a pedrinha e jogava. Quando a pedra é jogada no rio, a água forma círculos concêntricos. Se é uma grandíssima habilidade a pessoa pegar a pedra e, em vez de jogar uma vez e a pedra afundar, ela jogar assim horizontalmente e a pedra faz um percurso enorme, fazendo inúmeros círculos concêntricos. E ele ensinava isso para o meu irmão, ele não me ensinava, porque a mulher era contemplativa. Essa parte, o movimento, eu me lembro do movimento que ele fazia, era um movimento tão elegante, parecia um movimento de golfe, sabe? Era lindo o movimento que ele fazia, sabe? Mas eu olhava e falava com ele assim, falava comigo mesmo assim, um dia eu ainda vou fazer círculos concêntricos. Então, eu acho que agora eu estou fazendo círculos concêntricos. Do jeito bonito. Para mim e para todo mundo que está comigo. É essa a metáfora, é essa a imagem mental que eu tenho na minha cabeça. Obrigada a todos até agora.